Bem, o que a gente viu até então, que dado um sinal periódico, então com x de t mais t0 igual a x de t, então sinal periódico com período t0, a gente pode representar ele por uma série de Fourier, e essa série de Fourier é dada por uma combinação linear, né, de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas. E cada coeficiente da série de Fourier, a gente viu que a gente pode determinar ele, né, fazendo a integral no período do x vezes o complexo conjugado das exponenciais complexas. Então essa é a nossa equação de síntese e essa é a equação de análise. Especificamente, né, no caso do A0, é a integral no período do x, né, o valor médio de x. Então o A0 é o coeficiente de DC. E aí a gente quer estender essa análise que a gente fez para sinais que não são periódicos. Então vamos supor que tem um sinal, esse sinal aqui x de t, que não é um sinal periódico. Eu quero estender a análise que a gente fez para sinais periódicos. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou escrever uma extensão periódica desse sinal. Vou tentar repetir aqui. Então eu vou repetir esse sinal aqui infinitas vezes, né? Tornar ele periódico. Então aqui t menos t. Então o x-til é uma extensão periódica do sinal x, né? Cada um período t é 0, cada período t, né? Eu repito o sinal x. E esse sinal x-til ele tem uma série de Fourier. Então a ideia é que eu vou pegar essa representação dele em série de Fourier e vou tomar o limite dele quando esse período vai para infinito. Quando o período vai para infinito, eu tenho que o x-til vai tender, né? O x-til tende para o x, né? Quando o t vai para infinito. Então a gente pode representar o x-til como uma série de Fourier. E cada coeficiente AK é dado pela integral no período do x exponencial de menos jk ômega 0 t dt. Então, especificamente, eu vou fazer a integral de menos t sobre 2 até t sobre 2. Então, vou fazer a integral neste intervalo. Então, esse aqui é 1 sobre t, integral menos t sobre 2, t sobre 2, o x-til, né? X-til de t exponencial de menos jk ômega 0 t dt. E no intervalo de menos t sobre 2 a t sobre 2, o x-til é o próprio x. Então, eu posso substituir ali o x-til pelo próprio x. E agora, a gente olhando quem que é o x aqui. O x é esse sinal aqui. Eu vou estar fazendo a integral, né, de menos t sobre 2 a t sobre 2 do x. Só que fora do intervalo menos t sobre 2 e t sobre 2, o x é 0. Então, eu fazer a integral no intervalo menos t sobre 2 e t sobre 2 e fazer a integral no intervalo menos infinito a mais infinito é a mesma coisa, né? Porque fora do intervalo menos t sobre 2, t sobre 2, o x vale 0. Bem, então a gente chegou nessa equação, vou deixar ela aqui. E nós vamos fazer a seguinte definição, vou chamar de x maiúsculo aqui, x de j ômega. Então,
Segunda definição é essa integral ali de menos infinito a infinito do x de t exponencial de menos j ômega t dt. Então, esses coeficientes a casca que a gente tinha aqui, a gente pode falar que eles são amostras. Então, o AK é o que? 1 sobre t, né, vezes esse x de j ômega, né, quando o ômega é igual a k ômega zero. Ou seja, a gente está pegando aqui amostras do x de j ômega nas frequências múltiplas de ômega zero. Então essa função, o x de j ômega, ela funciona como se fosse um envelope do AK vezes T0. Né? Então a função envelope de AK vezes T. Então agora vamos usar essa definição para escrever a série de Fourier, né, do x. Então a série de Fourier é um somatório de menos infinito a infinito. Aí os coeficientes AK é 1 sobre t x de j k ômega zero vezes exponencial de jk ômega zero t. E como ômega zero é igual a 2π sobre t, então 1 sobre t é o ômega zero sobre 2π. Então 1 sobre t é igual a ômega zero sobre 2π. Então eu vou tirar esse 1 sobre 2π, né, do somatório. Então vai ficar, já que isso aqui é uma constante, né, 1 sobre 2π, somatório de menos infinito a infinito, x de k ômega zero, exponencial de jk ômega zero t vezes ômega zero. E o que a gente vai fazer é tomar o limite quando o t vai a infinito, né? Então a gente vai tomar o limite quando o t vai para infinito. Quando o t vai para infinito, ômega zero vai para zero. Então o ômega zero ele vai, na verdade, ele vai virar um infinitesimal. Então ele vira um infinitesimal de ômega. Quando t vai para infinito, o xx de t tende a ser o x. E esse somatório vira uma integral. Então, o que vai acontecer? Reescrevendo essa equação quando a gente faz o t tendendo a infinito, né? Então o x tilde tende ao x, então vai ficar x aqui desse lado, 1 sobre 2π, o somatório vira uma integral de menos infinito a infinito, x de j ômega exponencial de j ômega t d ômega. Então essa aqui que a gente vai chamar da equação de síntese, né, que vai ser uma representação no domínio das frequências, né, uma representação de Fourier, uma que a gente chama de transformada de Fourier, para um sinal x que é aperiódico. Então essa aqui é a equação de síntese. E a equação de análise, né, é aquela equação que a gente colocou antes.
Então, com essas duas equações, a gente tem o que a gente chama o par de transformada. A gente tem a transformada de Fourier no sinal no tempo, que vai dar o x de Jômega, e a transformada inversa para achar o sinal no tempo, conhecendo, né, quem que é a representação no domínio de Fourier do x. Né? E vamos pegar a ideia desse procedimento que a gente fez, né, em termos de um exemplo. Então vamos considerar que a gente tem um sinal periódico, que é esse sinal aqui, x de t. É de menos t1 até 1, ele vale 1, e fora desse intervalo, ele vale 0. Então a gente vai escrever uma extensão periódica desse sinal. Nada mais é replicar periodicamente esse x de t. Então, vou chamar de x-til de t, uma extensão periódica do x de t. Então, esse sinal x-til de t tem uma série de Fourier, daquele periódico. Então, ele tem uma série de Fourier que a gente já viu antes. A gente já viu que esses coeficientes Ak da série de Fourier vão ser iguais a 2 senos de k ômega 0 T1 dividido por k ômega 0 T0. T0 é o T, período. Vou colocar aqui T0. E o que a gente falou que o T0 vezes o AK, né, que é esse 2 seno de k ômega 0 T1 sobre k ômega 0, são amostras de uma função em múltiplos de ômega 0. Né? Então, a gente vê que aqui tem o k ômega 0 e k ômega 0, né? Que é os múltiplos onde a gente vai avaliar. Então, logo a função que a gente está falando é essa aqui, né? É o seno de ômega T1 sobre ômega, né? Onde a gente está avaliando o ômega em k ômega 0. Então, a função envelope é essa que está aqui, né? O x de j ômega é o 2 seno de ômega T1 sobre ômega. Então vamos fazer o gráfico desse x de j ômega. Vamos supor que para facilitar, que o T1 é igual a 1. Então nosso x de j ômega fica sendo 2 seno de ômega sobre ômega. Então quando ômega é igual a 0, a gente tem uma definição, né, que dá seno de 0 sobre 0. Então, aplicando um L'Hopital, a gente vai achar o cosseno de 0 sobre 1, né, duas vezes, né, então dá 2. Então, x 0 é igual a 2. E como ali a gente tem um seno no numerador, então quando o ômega for igual a π, 2π, 3π, etc., isso aí vai dar 0. Então, quando o ômega for igual a π, 2π, 3π, o x de j ômega é 0. Essa é a função, que é uma função conhecida, que a gente chama de sinc. Então, vou desenhar aqui. Então, em 0 é 2. Aqui, quando o ômega for igual a π, 2π, 3π. Então, esse aqui é o nosso
x de j ômega. Então vamos supor que na hora de fazer a extensão periódica do sinal, eu escolhi o T0 igual a 4. Então 4 vezes o valor do T1. Se o T0 é igual a 4, o ômega 0 é 2π sobre T0. Então, π sobre 2. Então, cada um daqueles coeficientes K, eles vão ser amostras deste x de j ômega espaçados de π sobre 2. Então, o A0, vai ser tomado aqui o valor quando o ômega é igual a 0, o A1 quando o ômega é igual a π sobre 2, então vai ser esse valor, né, do x de j ômega nessa frequência, né, no caso aqui do A1 em π sobre 2, e dividido pelo T0, né, que está aqui, né. Então, o A1 vai ser igual ao seno aquela função, né, x de j ômega avaliado, no caso em π sobre 2, dividido pelo T0. O A2, aqui 0. O A3, aqui o A4, o 5, etc. E para cá, a mesma coisa. O que acontece se a gente aumentar o T0? Vamos supor que a gente vai dobrar o T0. Então, de 4 vai passar a ser 8. Então, aqui passa a ser 8 e aqui passa a ser a π sobre 4. Então, o A0 continua sendo o mesmo, né? O A1 vai ser esse valor aqui, né? Em π sobre 4. O A2, esse valor aqui em π sobre 2. O A3 aqui, o A4, 5, 6, então os outros aqui. Ou seja, em cada intervalo aqui dessa função do x de j ômega, a gente está pegando amostras mais próximas umas das outras quando a gente aumenta o T0, né? Se eu aumentar para 16, né, vou agora ter mais amostras aqui no meio. Eu vou estar pegando a amostra separada de π sobre 8 em π sobre 8, então cada vez mais próximas. Então, na hora que eu faço o T0 tendendo a infinito, né, para obter o sinal aperiódico, eu estaria pegando todos os pontos da função de x de j ômega, né? Então, estaria pegando a função contínua x de j ômega. Em vez de estar considerando amostras dela, né, é a função inteira. Então, reescrevendo aqui, a gente tem a transformada de Fourier contínua. Então, dado um sinal contínuo, aquela equação que a gente colocou, né, é a equação de síntese. E essa aqui, a equação de análise. Que nos dá o par da transformada de Fourier. Então a gente pode representar isso aqui dessa forma, né? A gente fala que no sinal x existe uma representação que é dada pela transformada de Fourier, que é esse x de j ômega. Aqui, de forma geral, pode ser uma função complexa que a gente pode escrever com um módulo de fase, né? Então, a transformada de j ômega de um sinal aperiódico x normalmente é conhecida como o espectro do sinal x de t, porque ela fornece informações necessárias para descrever o x com uma combinação linear de sinais senoidais de diferentes frequências. Então, especificamente, a combinação linear é uma integral, né?
que é o que está nessa equação aqui, né? Os coeficientes AK de um sinal periódico, x-til, podem ser expressos em termos de amostras igualmente espaçadas transformadas de Fourier no período, né? Então foi o que a gente mostrou naquele exemplo anterior. Bem, agora vamos passar aqui para mais um exemplo. É um exemplo conhecido, né, o do nosso sinal, que é uma exponencial decrescente. Então, considerando o A maior do que zero, né, aquela exponencial decrescente que a gente conhece ela. Então, ela começa aqui em 1. À medida que o t aumenta, a exponencial vai decrescendo. Na hora que a gente chega no t igual a 1 sobre a, o valor aqui vai ser 1 sobre a. Então esse é o sinal x de t, é um sinal aperiódico. E vai ter uma representação do domínio de frequência, né, dado pela transformada de Fourier, que é aquela equação que a gente colocou antes. Então a representação dele no domínio de frequência é dado por essa transformada, que é a integral do x vezes a exponencial complexa. Então a gente pode substituir quem é o x aqui nessa integral. Então o x é a exponencial vezes o u. Então como a gente tem o u multiplicando, né, o u de t, a integral vai começar de zero. E nesse intervalo o x vale exponencial de menos at. Então a gente pode juntar essas exponenciais em uma exponencial, né? Então, exponencial de menos t vezes a mais j ômega. E aí o resultado dessa integral, então dá menos 1 a mais j ômega vezes a exponencial menos a mais j ômega t, avaliada no intervalo de 0 a infinito. Então quando t for para infinito, a exponencial dá 0. Quando t vai para 0, a exponencial dá 1. Então o valor final é 0, menos o valor inicial, então menos com menos vai ficar mais. E fica 1 sobre a mais j ômega. E aí a gente pode representar daquele jeito que a gente colocou antes. A exponencial menos at de t tem a transformada de Fourier, que é 1 sobre a mais j ômega. E a gente pode fazer o gráfico disso aqui, né? Esse é o x de j ômega, é um número complexo, né? E sendo um número complexo, a gente pode representar ele como módulo e fase. Bem, e para a gente fazer o gráfico do módulo e fase do x, né? Então quem é o módulo? Módulo de x, então x é 1 sobre a mais j ômega, então é o módulo do numerador dividido pelo módulo do denominador, né? Então o módulo do numerador é 1 e o módulo do denominador é 2 mais ômega 2. Tá muito feio. Raiz de A2 mais ômega 2. E a fase é o ângulo. O ângulo é o ângulo do numerador menos o ângulo do denominador. O ângulo do numerador é 0 e o ângulo do denominador é o arco tangente de ômega sobre A. Então fica menos arco tangente de ômega sobre A. Então fazendo o gráfico disso aqui,
módulo vai ser algo assim. E a fase vai ser algo assim. Onde aqui vai ser π sobre 2, aqui menos π sobre 2, aí passa ali pelo zero, especificamente quando ômega for igual a A, esse valor aqui vai dar 1 sobre A raiz de 2. E quando ômega for igual a zero, isso aqui dá 1 sobre A. Então, quando ômega for igual a A, isso aqui dá 1 sobre a raiz de 2 vezes o valor máximo aqui no pico. E quando ômega for igual a A, então não está muito bom não, mas vai ser aqui no... teria que passar aqui por esse ponto. É o π sobre 4. Quando for menos A, vai ser π sobre 4. E quando for menos A também vai ser aqui 1 sobre A raiz de 2. Mas o mais comum é a gente fazer esses gráficos usando o que a gente chama de gráfico de Bode, ou em inglês Bode plot. Então o Bode plot consiste em, ao fazer o gráfico do módulo, a gente vai fazer o gráfico em escala logarítmica. Então a gente vai fazer o gráfico do 20 log do módulo, um log na base de 10. E o que a gente fala que isso aqui é a unidade disso desse 10. Então a gente faz o gráfico do módulo fazendo essa escala. E a fase aqui normal, mas o eixo da frequência a gente coloca em escala logarítmica também, por logaritmo também de 10. Então, colocando esse aqui em frequência logarítmica, então esse aqui vai colocar em função do A, então 1 décimo de A, o A, 10A, 100A, 1000A, etc. Então, aqui a amplitude, né, do x. Aqui a gente colocar na escala logarítmica, né? Então na verdade é log 10, 20 vezes. Então aqui na verdade não é o zero, né? Na verdade esse aqui vai dividindo, né, infinitamente até chegar no zero. Mas quando quando o ômega vai para zero, que a gente viu naquele gráfico, que a amplitude, né, o módulo era 1 sobre A. Então, para simplificar, vamos supor que o A seja igual a 1. Então, se o A for igual a 1, então dá logaritmo de 1. Então, é 0 vezes 20, 0. Então, vai começar no 0 dB. Então, vai começar no 0 dB. Vamos ver aqui quando o ômega é igual a A. Quando o ômega é igual a A, a gente falou que dava aquele 1 sobre A dividido, né, vezes 1 sobre raiz de 2, né, vezes raiz de 2 sobre 2, né? Então isso daria 1 sobre A vezes raiz de 2 sobre 2. Né? E aí a gente estava considerando que o A é igual a 1. Então daria isso aqui, raiz de 2 sobre 2. E na hora que a gente fizer o log disso, então na hora que a gente fizer o log 10 disso e multiplicar por 20, isso aqui dá menos 3, 0,1, 0,3. Então menos 3. Então arredondando,
menos 3 dB. Isso quando ômega igual a. Vou fazer assim. É que eu fiz esse decaimento aqui como uma forma de reta. A gente vai ver que isso dá uma reta, porque aqui na verdade, né, aqui eu tenho log de ômega, né? Estou vendo na escala logaritmo aqui. E aqui também na escala logaritmo, né? Se eu pegar um ômega, quando o ômega for muito maior do que A, né, aquele módulo, que era aquele 1 sobre raiz de A ao quadrado mais ômega quadrado, né? Então o ômega sendo muito maior, então A fica sendo desprezível, então dá 1 sobre raiz de ômega quadrado, então dá 1 sobre ômega. Então o módulo, né, o 20 log do módulo de x de j ômega vai ser aproximadamente 20 log de 1 sobre ômega, né, que é menos 20 log 10, né, de ômega. Então, como aqui é log também, né, o eixo x é o log 10 de ômega, aqui está dando log 10 de ômega, então isso aqui vai ser uma reta, né, e como aqui é menos 20, é uma reta que vai cair menos 20 dB por década. Então, de 10A para 100A, a gente tem uma década. Então, desse valor aqui até esse valor aqui, cai cai 20 dB. Então, daqui, então essa diferença daqui até aqui é de 20 dB. Então vai descendo aí com uma reta e a cada década vai cair 20 dB. E a fase simplesmente é o mesmo gráfico, só que colocando o eixo das frequências na escala logarítmica. Então aqui é o próprio ângulo e aqui a gente coloca na escala logarítmica, né, a frequência ômega. 0.1A a 10A 100A. Então o comportamento, quando chegar no A, tem que ser menos π sobre 4. Ele vai vir aqui do zero, vai gastar menos π sobre 4. E vai tender ao menos π sobre 2. Então ele vai sair daqui, aqui, e vai tender a menos π sobre 2. Então geralmente a gente faz esse tipo de representação, né, que é o gráfico de Bode. Então por essa aula vamos ficar